paz, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Tito, no livro de Tito. Fica depois de Efésios, depois de Filipenses, antes de Hebreus. Na mensagem de hoje, a palavra do Senhor vai falar para nós a respeito da nossa cidadania como cristãos em uma sociedade corrompida. Tito, nós vamos ver o capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas antes da gente ir para o texto, eu queria que a gente lembrasse de alguns pontos importantes. Todos nós somos cidadãos brasileiros. Nós temos uma responsabilidade como cidadãos e uma responsabilidade como cristãos. E aí a gente olha para os noticiários, olha para a política, olha para o Estado, e a gente vê tanta corrupção, tanta injustiça, tanta pobreza, tanta desigualdade, né? Às vezes eu lembro de uma determinada vez, quando eu soube que um ministro do Supremo, ele tem uma pessoa paga para tirar a cadeira dele e botar quando ele sentar, uma pessoa paga para levar o cafezinho, né? Sim, é muita desigualdade, muita injustiça. E como é que o cristão deve reagir diante dessas coisas que existem no mundo? Elas são inegáveis. Paulo vai falar sobre isso. E ele está falando para um povo. Vocês devem lembrar, na sequência da mensagem de Tito, né? No capítulo 1, versículo 12, fala muito sobre como era aquela sociedade, né? As pessoas daquela sociedade, eles eram, Tito 1, 12, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Olha só, a sociedade cretense era um povo violento, feras malignas. Nós já vimos os problemas que tinha naquela igreja, né? Ela é uma igreja sem pastor. Tito foi lá para estabelecer pastores. Mas tem um problema a mais que Paulo está preocupado em tratar no texto de hoje. Meus irmãos, só para a gente entender quem era aquele povo. A ilha de Creta tinha sido dominada pelo Império Romano em 65 a.C. O Império Romano chegou avassaladoramente, dominando aquele lugar e fazendo daquela ilha os seus súditos. E o Império Romano, ele sempre fazia dessa maneira. Quando as pessoas se sentiam dominadas, né, elas ficavam naquele anseio de se libertar da dominação romana. E aí ficava, pessoal, uma sociedade polarizada. De um lado, o povo querendo se libertar, de outro lado, a pressão do governo. E quando se fala de pressão do governo naquela época, era pressão mesmo, porque o Império Romano, ele era organizado em legiões. Uma legião de soldados era composto por 5.000 soldados a pé, com espada, escudo e o melhor fardamento daquela época, e 200 soldados de cavalaria. Então, quando vinha uma legião romana, era uma coisa avassaladora, eles vinham muito organizados e dominavam facilmente as nações. Tanto é que eles se expandiram poderosamente. E depois que os soldados romanos conquistavam uma cidade, o que eles faziam para manter aquela dominação? Eles traziam a elite da cidade para ficar no governo, e através da elite da cidade eles dominavam toda a população que era mais pobre. Aquela população ficava encarregada de dar os impostos para a elite, que já era rica, e a elite repassava para o Império Romano. E assim, o Império Romano perpetuava o seu poderio, a sua dominação. E os mais pobres eram que pagavam essa conta. E imagina como era a igreja de Creta. Aqueles irmãos não tinham nenhum patrão, nenhum poderoso naquela cidade, naquela igreja. Eles eram a maioria pobres
e muitos escravos. Aí eu pergunto para os irmãos, o Brasil tem seus problemas, né? Mas se você vivesse nessa sociedade, com esses problemas, essa desigualdade, essa injustiça, né? Os mais ricos ficando cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, né? Pagando imposto e tudo mais. E aí você visse que o governo não é um governo que você elegeu, não é um governo que você quer, aquele governo está exterminando o seu povo, qual seria o sentimento no teu coração? Vai pensar no impeachment, né? O impeachment não dá, né? Era o Império Romano, né? Mas o sentimento que ficava à flor da pele era de revolta. Revolta, injustiça. E logo mais numa sociedade como os dos irmãos de Creta, né? Que os cretenses, eles eram naturalmente violentos. Então esse sentimento de revolta ficava à flor da pele. E aí você vai e se torna cristão. Como é que o cristão deve reagir diante desses problemas da sociedade? É o que Paulo está interessado em falar para nós hoje. Capítulo 3 de Tito, versículo 1 e 2. Mas esse capítulo 3 é continuidade de um pensamento que ele iniciou no capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1. Olha como ele diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2, 1. Ele está continuando esse pensamento, o que está de acordo com a sã doutrina. Em outras palavras, pessoal, como o cristão deve comportar-se numa sociedade? Seguindo a sã doutrina. Isso quer dizer que a sã doutrina, ela serve para todos os aspectos da vida do cristão, inclusive a sua cidadania terrena. Todos os aspectos devem ser regidos pela sã doutrina. Olha, pessoal, isso aqui é importante, porque algumas pessoas, elas dizem o seguinte: a religião é religião, a minha cidadania é outra história, minha religião é uma coisa, meu posicionamento político é outra. A ideia de Paulo aqui é que isso não se separa. Na vida cristã, não existe uma área da vida cristã que não deva ser regida, guiada pela sã doutrina, inclusive a nossa cidadania. Isso significa que a sã doutrina, ela vai ter implicações na nossa maneira de pensar no governo, no Estado, na política, as necessidades sociais. Não quer dizer que tenha implicações partidárias, mas tem implicação na nossa maneira de enxergar o mundo, o governo e as nossas ações neste mundo. E aí o texto de hoje, ele é muito rico, e por essa razão nós vamos dividir ele em duas partes. E eu só vou falar sobre a primeira parte hoje, que é o versículo 1 e 2, a respeito do procedimento do cristão em sociedade. No versículo 3, Paulo vai falar sobre a razão desse procedimento. Vamos ver Tito capítulo 3, versículo 1. Como o cristão deve se comportar em sociedade. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha aí, Paulo vai começar falando esse pensamento no capítulo 3, versículo 1. Ele disse, lembre a todos. Ele fala para lembrar porque ele já tinha pregado sobre isso e Tito precisava trazer à tona de novo esse pensamento, essa ideia. Mas quando Lutero foi traduzir a Bíblia, o termo que ele usou bem aqui, em vez de lembre a todos, ele usou uma linguagem bem popular daquela época, que era inculca na mente deles. O termo é literalmente isso, inculca na mente deles. Quando uma pessoa tem uma ideia inculcada na mente, é algo que não sai da cabeça. Você está sempre ali lembrando daquilo. É uma resposta imediata diante de uma situação. É a mesma expressão que Jesus também usou. No original, a mesma ideia. Lá em João 14, 26,
quando Jesus disse para os discípulos a respeito do que o Espírito Santo faria. Ele disse assim, em João 14, 26, que o Espírito que viria fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. O Espírito inculcaria na mente deles, traria à tona tudo que o Senhor disse. Paulo estava falando isso, porque se os irmãos não tivessem esses ensinamentos inculcados na mente, diante das pressões, diante das situações de revolta, de injustiças, eles reagiriam de forma carnal, como faziam no passado. O primeiro ponto que a gente precisa guardar no nosso coração é de que o cristão, em sociedade, ele precisa, para reagir de acordo com a vontade de Deus, precisa inculcar na sua mente o Evangelho, a sã doutrina. Tem que estar inculcada na nossa mente. É a nossa primeira resposta, uma reação imediata. Se a gente não fizer isso, quando a gente começar a ver as injustiças nesse mundo, começar a ver a desigualdade, a pobreza, a corrupção, se a gente não fizer isso, se não for a nossa resposta imediata, a gente vai reagir carnalmente. É a sã doutrina, o Evangelho, que tem que estar à flor da nossa pele, e não a carnalidade. Como é que se inculca algo na mente da gente? Para inculcar na nossa mente, a gente tem que repetir constantemente, relembrar sistematicamente, estuda a palavra de Deus, estuda essa doutrina, memoriza, repete, medita de dia e de noite, até que ela faça parte do teu coração. Não é à toa que os irmãos devem já ter observado que a Bíblia às vezes repete um determinado assunto de uma forma, às vezes de outra, por causa da nossa necessidade de relembrar tantas coisas. A gente é tão tendencioso a esquecer as coisas importantes, que a Bíblia tem a necessidade de repetir alguns ensinos para que elas fiquem inculcadas na nossa mente e no nosso coração. O bom disso é que o Senhor nos deu o seu Espírito, que nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. É Ele que nos ajuda a inculcar na nossa mente os ensinos da palavra de Deus. Amém até aqui? Olha só, o que é que devia ficar inculcado na mente dos irmãos? Versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o que é bom. Nós vamos ver dois ensinos, um no versículo 1 e outro no versículo 2. O primeiro está aí no versículo 1, é sujeitem-se. Sujeição voluntária aos governantes, às autoridades, ser obediente e estar pronto para fazer o que é bom. Eu pergunto para os irmãos, no mundo, essa é a reação esperada? Sujeitar-se aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Alguém vai dizer assim, eu acho que o apóstolo Paulo não sabia quem eram os governantes da nossa época, né? Acho que o apóstolo Paulo não sabe quem é que está na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto, na Prefeitura Municipal ou Estadual, sei lá o que for, né? Mas ainda assim, o ensino da palavra, ele é permanente, não muda. Se alguém tivesse algo para reclamar, seriam eles naquela época. Quantas e quantas vezes Paulo foi insultado, quase morto por conta das autoridades políticas. Se alguém tinha pelo que se revoltar, era Paulo. Se alguém tinha pelo que se revoltar, era Jesus. Eram os discípulos, era a igreja primitiva, eles eram perseguidos. E a perseguição se tornou sistemática e governamental. E ainda assim, Paulo não fez questão alguma de mudar o seu ensino. A gente costuma aprender no mundo que a gente deve exigir nossos direitos, ir à luta, protestar, até mesmo que seja necessário uma revolta ou uma revolução para estabelecer justiça social. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia está nos ensinando aqui, o caminho da Bíblia para estabelecer justiça. Em primeiro lugar, para que isso não fique mal entendido para nós, a Bíblia não está dizendo que a gente não possa de forma alguma
utilizasse dos nossos direitos. A ideia de se sujeitar é se sujeitar-se à lei, à autoridade, ao poder legítimo. Não está dizendo que a gente não vá se utilizar das leis do nosso país. E eu vou dar um exemplo nisso. Vocês lembram como é que Paulo reagia lá em Atos, quando ele tinha os seus direitos violados como cidadão romano? A Bíblia registra isso em Atos capítulo 16, versículo 37 a 39. Paulo tinha sido preso injustamente, sem nenhuma acusação formal. Os governantes estavam prendendo ele só para satisfazer o povo. E aí em Atos capítulo 16, 37 a 39, abra comigo. A Bíblia diz assim: mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele não está sendo um rebelde. Ele está se utilizando de um direito natural dele como cidadão romano. Ele faz a mesma coisa no capítulo 22 e no capítulo 25. No capítulo 25 ele chega a apelar para César, porque o cidadão romano tinha direito a um julgamento perante César, a Suprema Corte, caso quisesse. Ele fez isso porque ele estava ficando à mercê dos judeus. Mas apesar da cidadania terrena de Paulo, ele nunca tinha se esquecido da sua cidadania celestial. Esse é o princípio que deve nortear a vida do cristão. Olha, meus irmãos, você como cristão, você tem dupla cidadania. Uma cidadania, as duas cidadanias você deve se sujeitar a elas. Uma cidadania celestial e outra cidadania terrena. Como cidadão celestial, você deve se sujeitar à sã doutrina, à lei do Senhor, que é perfeita e governa as nossas almas, em todos os níveis da nossa vida, incluindo a nossa cidadania terrena. Como cidadão terreno, nós podemos fazer uso dos nossos direitos, mas nós nunca vamos nos valer deles como nossa justiça final. Nós estamos sujeitos às leis públicas, às autoridades constituídas por Deus. Nós até podemos lutar para ter um país melhor, para ter um município melhor, para ter leis melhores, mas tudo que a gente faz deve ser regido pela sã doutrina. Afinal, a nossa cidadania final, ela é celestial. Ninguém tira isso de nós. Na cidadania celestial, a palavra do Senhor nos promete que haverá somente um dia, e não é por conta do presidente, nem da oposição, e nem de quer que seja. Haverá somente um dia que haverá justiça e paz social, sem desigualdade, que é na nossa cidadania celestial, quando ela se concretizar, se tornar completa. Amém, pessoal? Então, como é que o cristão deve olhar a necessidade de uma sociedade justa? O princípio da Bíblia é esse: sujeição voluntária. Alguém pode até ficar admirado: pastor, mas como é que pode a gente poder se sujeitar a uma autoridade como essa, a um governo desse, diante de tantas injustiças? Alguém podia fazer o mesmo comentário para os irmãos de Creta, né? Ou até para o próprio apóstolo Paulo. Mas quando a gente olha textos como esse, a gente deve lembrar que a gente está disposto a abrir mão daquilo que não tem valor para nós. Se algo não tem valor, a gente não se importa em abrir mão disso.
você pode tirar o exemplo acho que quantos de nós no passado não tínhamos 2 celulares, né? O celular bom e o celular do ladrão. Eu já fiz isso. Porque se o ladrão viesse, a gente dava o celular que a gente não se importava, não tem valor, então pode tirar, pode levar. E o outro ficava, né? Quando uma coisa não tem tanto valor para nós, nós não nos preocupamos em abrir mão de determinadas questões. Mas aquilo que é importante, nós não abrimos mão. A ideia de Paulo é essa: a nossa cidadania celestial é muito mais valiosa, mais duradoura, mais importante do que a nossa cidadania terrena. A nossa cidadania tem valor, o governo local tem valor, mas diante das coisas celestiais, tudo isso perde valor para o cristão. O mundo é assim hoje, pessoal. Tem tanta corrupção, tanta necessidade de revolta, mudança de poder. Entra um poder de um lado, aí depois os outros ficam reclamando, aí inverte o poder, aí cada um que entra no poder coloca os seus empregados ali e tira os da oposição. O mundo é assim, é totalmente polarizado, em vários níveis. Mas a ideia da Bíblia é de que se você for por esse caminho, você não vai estar agindo de maneira diferente do mundo. O mundo só sabe esse caminho. Só tem uma forma de lidar com a injustiça, que é a revolta, é a insubmissão, é o protesto. E eu vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos, para isso ficar muito claro para nós. O exemplo máximo, Jesus. Jesus viveu na sociedade mais polarizada que se podia ter. Era polarizada porque o Império Romano chegou na Judéia, dominou os judeus e fez uma coisa que era terrível. Se não bastasse a dominação, os romanos, eles fizeram um sistema de coleta de impostos dentro do templo. Então, aquilo que as pessoas levavam de oferta, uma parte era retirado de imposto para o Império Romano. E para os judeus, isso era uma afronta, uma abominação, retirando as coisas de Deus para dar para o império corrupto. Então, imagina o que é que Jesus ia fazer diante dessa polarização. Veja o que é que ele diz lá em Mateus 22, versículo 17 a 21. Perguntaram para Jesus: qual é a tua opinião? É certo pagar esse imposto para César ou não? Ele estava falando do imposto que era retirado do templo. Jesus respondeu, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem na inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A ideia de Jesus é: César quer dinheiro? Dê para ele o dinheiro, mas dê para Deus o que é devido. Quando uma coisa não tem valor, você não se revolta em abster-se, contanto que aquilo que é valioso para você, você preserve no coração. Mas, pastor, isso aí é em relação ao dinheiro, né? Mas e se isso chegar a custar a própria vida? Veja o exemplo de Jesus em João 19, 10 e 11. Mais uma vez, diante de uma sociedade polarizada, diante de um governo corrupto, como é que Jesus lida com essas coisas? João 19, 10 e 11. Pilatos pergunta para Jesus: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para liberá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Falando do povo judeu. E aí, nesse momento em diante, a Bíblia diz que Pilatos temeu e quis soltar Jesus, mas não conseguiu.
Os discípulos, quando lembram dos exemplos de Jesus, eles ficavam inculcados na mente deles com a maneira como Jesus foi submisso às autoridades, foi obediente, se sujeitando, estando pronto para fazer aquilo que é bom. É por essa razão que os apóstolos ensinavam isso também para as igrejas, para que eles lembrassem dessas coisas e isso ficasse inculcado na mente deles. E isso é a sã doutrina que Paulo está ensinando aqui em Tito capítulo 3, versículo 1. Lembrem-se, a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sendo obedientes e estando sempre prontos a fazer o que é bom. O que é que isso nos ensina, irmãos? Os princípios da sã doutrina são o método de Deus para estabelecer justiça social. Não é a revolta, não é a guerra, não é o protesto, são os princípios da sã doutrina. Por muito tempo, a humanidade se valeu de guerras para poder fazer dominação social, cada um fazendo de acordo com aquilo que achava mais justo. Hoje, a nossa guerra não é física, na maioria das nossas guerras. Não é guerra de bombas, pelo menos nunca mais tivemos, né? A principal guerra que a nossa sociedade vive é uma guerra ideológica. É por essa razão que hoje se tem tantos grupos de minorias, todos exigindo justiça social. É a minoria feminista, a minoria do movimento negro, a minoria do movimento indígena, a minoria do movimento LGBT. Todos eles têm um sentimento de exigir justiça social. Todos eles têm a sua razão pela qual eles exigem essas coisas. E querem se sentir respeitados. Querem ter os seus direitos protegidos. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, esse versículo 1 que a gente está vendo aqui, quem é a pessoa que vai defender uma minoria utilizando a Bíblia como um texto como esse? Como é que um cristão vai defender movimentos dessa maneira e defender a Bíblia ao mesmo tempo? Para a palavra de Deus, a sã doutrina é o método de Deus para estabelecer justiça. E você já deve ter visto na leitura da palavra como que isso se estabelece. Na igreja primitiva, a desigualdade social foi reduzida a quase zero, porque quem era rico vendia suas propriedades para poder suprir a necessidade dos mais pobres. Uma igreja de Coríntios ajudava a igreja da Macedônia. A igreja de Efésios ajudava a igreja de Jerusalém, quando eles tinham necessidade. E cada um tinha as suas necessidades supridas. Não tinha diferença entre escravo e senhor, como nós já vimos em mensagens anteriores. As pessoas se viam unidas. Havia paz. E não precisou de guerra, nem de revolução, nem de movimentos de minorias. Eles nem precisaram exigir, fazer revoltas na sociedade romana, por causa dos direitos violados. Mas eles viviam tão somente a sã doutrina. É a sã doutrina que é o método de Deus. Você não deve se admirar que o mundo lá fora, ele é corrupto, é cheio de violência, cheio de injustiça. E o mundo, ele reage da maneira como reage, porque é a forma que eles conhecem, é o método que eles conhecem. Eles não conhecem a palavra de Deus. E eles acham que eles devem dominar essa vida porque é tudo que eles têm. É a única cidadania que eles têm. E eles usam os métodos que conhecem. O mundo é ávido pelo poder, pelo dinheiro, pelo status. O cristão é o tipo de pessoa que não deve ficar inculcado com essas coisas. Não fique inculcado com a corrupção, com os governantes, com a política municipal, estadual ou federal, com a OMS, com a China. É claro que algumas coisas geram revoltas no nosso coração, mas essas revoltas são tratadas dentro de nós quando nós lembramos
da cidadania celestial que temos e lembramos dos métodos de Deus, a sã doutrina, que estabelece igualdade, estabelece paz no meio do seu povo. Recentemente, nós recebemos um grupo de norte-americanos lá em Pio XII. E uma das falas que me chamou muita atenção foi a da Megan. É uma jovem norte-americana. Lá nos Estados Unidos tem muito dessa questão de quem é negro, quem é branco. Porque, de fato, lá a maioria das pessoas tem bairros de negros, bairros de brancos. Igrejas de negros, igrejas de brancos. Não é exagero, é assim mesmo. Bairros inteiros assim, com essa divisão. E eles realmente enfrentam o dilema das pessoas de cor de pele diferente se sentirem desiguais. Lá em Pio XII, eu lembro que a gente estava junto lá, ninguém estava nem aí para isso. Cor branco, cor preto, amarelo, marrom, azul, não importa. Mas ela disse o seguinte, a fala dela me chamou a atenção. Ela falando em inglês, né, o pessoal traduzindo, que ela estava muito feliz porque a gente estava ali reunido, não importava a constituição física da pessoa ou a cor da pele. E aí, quando eu ouvi aquela tradução, eu disse, mas ninguém se importa com isso mesmo aqui. Mas porque para eles tem alguma questão importante nisso, para nós não. Para nós temos outros dilemas, né? A desigualdade, a corrupção são os nossos dilemas aqui no Brasil. Mas o mais interessante da fala dela foi porque ali naquela comunidade de crentes não havia diferença alguma. Todos ali éramos um em Cristo Jesus, naquele ambiente tão bom que é o ambiente do povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Se você é cristão, você percebe as barreiras se rompendo. É a nossa cidadania celestial que é a mais importante. Nós temos uma dupla cidadania, sendo que a nossa cidadania celestial é superior à nossa existência terrena. A gente deve olhar a nossa cidadania terrena sobre a ótica da sã doutrina. Caso contrário, a gente vai agir carnalmente e esquecer dos princípios do Senhor. Esteja inculcado com a sua cidadania celestial, acima da sua cidadania terrena. Porque é o Senhor que é a nossa justiça. Amém? Se você entendeu essa primeira parte, nós vamos para a segunda. Tito 3, capítulo 2. Qual era o segundo ensino de Paulo? Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não caluniar, hein, pessoal? Caluniar é falar mal, né? É prejudicar a imagem de alguém. Para Paulo, não bastava que eles fossem pacíficos externamente. Eles tinham que pacificar o coração, a boca, a língua. Aquietar o coração e a língua contra a calúnia. Sendo pacíficos, amáveis e mansos. Pessoal, isso é a maneira como o mundo nos ensina a se comportar? Eu pergunto para vocês, é ou não é, pessoal? É claro que não, né? O mundo não é assim. Mas, mais uma vez, eu tenho a necessidade de mostrar um exemplo bíblico para que essas verdades não fiquem distorcidas na nossa mente. E eu vou dar para vocês o exemplo de João Batista. João Batista, vocês lembram como é que João Batista fazia com os fariseus e saduceus que vinham para ser batizados, mesmo sem arrependimento no coração? Como é que eles chamavam os fariseus e saduceus? Raça de bando de cobras, hipócritas, né? Ele diz assim, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele não estava caluniando ninguém, ele estava falando a verdade. Ele estava sendo pacífico, ele não era agressivo nas palavras, ele era amável e manso diante das leis e das regras sociais. Olha um segundo exemplo aqui para ficar mais claro. Marcos 6, do 17 ao 19.
ele se submetia às leis terrenas, mas quando se tratava do evangelho, ele falava claramente. Olha aqui, Marcos 6, 17 ao 19. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Olha aí, meus irmãos, João Batista era o crente que era submisso às leis locais, ele era obediente às leis, agia de maneira pacífica, amável e sem calúnia com ninguém. Mas quando se tratava de exortar de acordo com a palavra de Deus, ele era claro, não vacilava, ele pregava o arrependimento e confissão de pecados, até mesmo para o rei Herodes e a mulher dele. Uma coisa é as leis locais que a gente deve se submeter, e a outra coisa é a nossa lei maior da palavra de Deus, a nossa necessidade de pregar o arrependimento, mesmo que seja para as pessoas mais difíceis, que não vão querer nos ouvir. Ele não ficava falando mal por trás, nem caluniava ninguém, não degrinha a imagem de ninguém, não promoveu a revolta social. Ele pregava a verdade, de maneira inflexível, clara, a sã doutrina. Essa era uma demonstração de amor, porque João Batista não queria que as pessoas ficassem presas aos seus pecados, antes que elas chegassem ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, o mundo, ele é corrupto, sempre vai ser. Sempre vai ter a maldade no mundo, até Jesus Cristo voltar. Sempre vai ter a politicagem, sempre vai ter a injustiça social, a desigualdade, a pobreza. A Bíblia disse que isso vai permanecer até o fim. Se a gente for colocar nossa esperança nos governantes dessa época, nós vamos agir carnalmente. Nós não devemos tirar do nosso coração a sã doutrina. Ela deve ficar inculcada na nossa mente, para que a gente haja de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo polarizado, politicamente, ideologicamente, economicamente, em tantas outras formas. O que é que Jesus Cristo faria se estivesse na cidade de Bacabal hoje em dia? O que é que Paulo faria se estivesse olhando também o Senado e a Câmara dos Deputados? O que é que João Batista faria se estivesse no Palácio do Planalto, né, e todas as intrigas que tem lá dentro? Certamente todos eles se sujeitariam às leis terrenas. Todavia, tal como eles fizeram quando estavam fisicamente na terra, todos eles mantinham seu foco na cidadania celestial. Todos eles eram guiados pela sã doutrina. Nós não nos baseamos em partido político e nem nos melhores nomes da política, quaisquer que sejam, pois todos eles são falhos. Nós nos baseamos nos princípios da sã doutrina, nos princípios da palavra de Deus. Se você se basear nisso, você não vai errar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem ficar de pé para a gente orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos guia e que nos dá instruções sobre como nós devemos agir nesse mundo. Senhor, apesar dos desafios que nós temos hoje como cidadãos, nos ajuda a cumprir a tua vontade em qualquer esfera da nossa vida. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos muitos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós colocamos os movimentos políticos, Senhor Deus, à frente da tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, para que a tua palavra seja o nosso maior guia, o nosso norte, acima de tudo. Deus, obrigado por mais esse culto e pela tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém.